quero trazer aqui, então, a notícia do falecimento do Tadashi Endo, ou Endo, né? Que ele faleceu recentemente. Ele era um grande mestre do Butô, que é uma dança, Alan, uma dança moderna japonesa, que ela é conhecida como a dança das sombras, a dança da escuridão. Ela é muito, ela tem uma força, uma potência, uma beleza que os caras pintam todo o corpo de branco normalmente, né, dependendo da apresentação, e eles fazem aqueles gestuais fortíssimos, né? E é uma dança moderna, né? Mas é interessante, é uma coisa que não é de agora, é antiga. Inclusive o Tadashi Endo, ele nem é a primeira pessoa, né, que começou a popularizar essa dança, né? Porque o Japão é conhecido por vários teatro, kabuki e tal. E é interessante que é uma dança que tem uma proposta de ser plural, né? No que se diz, no que se trata assim na questão cultural e tal. É uma dança, na verdade, de um povo, né, que foi se apropriando de certa maneira de características de outros países pela observação. E ele faleceu, ele já estava com uma certa idade, acho que já estava com mais de 80 anos, né? A esposa dele tinha falecido há poucos meses atrás. E primeiro essa nota de pesar pelo falecimento dele, que é um cara que dedicou toda a vida dele a popularizar essa dança. Eu já tive, particularmente, quem assistiu o meu vídeo lá no meu canal, tá aí, é Angélica Hellish, tá? Eu falei sobre as festas das cerejeiras, o quanto eu gosto das festas das cerejeiras, por que que eu gosto delas, né? Eu expliquei que foi atrás de um filme, né? Um filme que eu assisti e aquilo me trouxe um fascínio, não somente pela festa, mas também pela dança. E aparece justamente no filme, que é o Cerejeiras em Flor, uma apresentação, um pequeno segmento numa apresentação do Tadashi Endo. Então aqui eu quero aproveitar, né? Falar sobre o falecimento dele, falar para as pessoas irem atrás, talvez conhecerem um pouco mais de culturas e danças que são interessantes. Eu tive a oportunidade, tive a felicidade de poder ver uma apresentação, não dele, mas foi de um grupo, sabe, aqui no Sesc, aqui em Santos. Foi incrível, foi uma tremenda experiência. Então eu vou passar um videozinho aqui bem curtinho aqui sobre o filme que eu tô recomendando. Então aqui no meu, vou aproveitar para falar na menção do Tadashi Endo, eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho sobre Cerejeiras em Flor. Eu não, né? Mas eu vou passar um pequeno videozinho que vocês vão ver e vão acompanhar, e o Alan também, né? Então deixa eu colocar aqui para vocês aqui. O filme é dirigido por Doris Dörrier. Hannelore Eisner como Trude Engmeyer. É uma Wepper como Rudy Engermeyer. Tô gostando da voz do cara. Quando Trude descobre que seu marido Rudy tem uma doença terminal, sem contar a ele, decide aproveitar seus últimos momentos juntos. Em uma visita a seus filhos em Berlim, o que era para ser uma viagem agradável acaba se transformando em um incômodo, e tudo só piora com a inesperada morte de Trude. Após a morte da mulher, Rudy descobre que seu grande sonho era conhecer o Monte Fuji, no Japão, e como prova de amor, deseja realizá-lo por ela. Desprezada pelo seu outro filho que mora na capital do Japão, Tóquio, Rudy parte em uma jornada em busca da essência de uma das formas de expressão que sua mulher mais admirava, o Butô, uma dança típica oriental. Prontinho, eu vou tirar porque dá para eu poder conversar com você um pouquinho, até para eu poder falar. Acho que é melhor eu falar do que, na verdade, eu ficar tocando o videozinho. Isso aqui é uma espécie de trabalho, né, que o pessoal fez de faculdade de geografia. Eu achei engraçado que cada hora é uma voz em uma qualidade diferente, né? Como assim? Trude não sei o que lá, fala baixinho, daqui a pouco não sei o que, bababá. Então ficou engraçado. Mas aqui é que não tem trailer legendado do Cerejeiras em Flor.
Esse filme, ele é absolutamente maravilhoso. Inclusive, o legal, Alan, que esse filme tem no YouTube inteirinho, legendado. Dá pra assistir tranquilamente, não precisa você procurar nenhum streaming nem nada, tá? O que acontece? Aqui, como o pessoal tava comentando, tem esse casal, um casal de idosos, né? Onde a mulher descobre que o marido tem uma doença terminal. Aí ela fica desesperada, né? Ela fala, meu Deus, como é que eu vou falar isso pro meu marido? Porque ele não tá com nenhum sintoma de doença. Foi meio que num check-up que o médico falou pra ele, olha, você tem pouco tempo de vida. Tudo que você quiser fazer com ele e tal, aproveite, né? Aí ela resolve com ele, com muita insistência, porque ele é muito teimoso, né? Porque ele não queria, fazer uma viagem para os filhos. Tem filhos... o filme é um filme que se passa, por sinal, em Berlim, né? A Doris Dory é uma diretora alemã. E aí eles vão visitar os filhos. Tem filho que mora em Berlim, tem esse filho do Japão que ela não vê há muito tempo, ela sente muita saudade dele, não consegue visitar. E conforme eles vão visitando os filhos, você vê que é triste, isso é um pouco triste. Parece que eles são incômodos para os filhos, né? E tem que quebrar a rotina deles, tem que dar atenção. Essa filha, que tem uma filha mais nova, que ela mora com a esposa, ela fala, eu vou ser obrigada a dar atenção. O que eu faço para entretê-los, né? Isso é uma coisa muito triste, né? A gente pensar que eu sou mãe, né? Imagina se eu vou visitar um filho e ele fala, o que eu vou fazer para te entreter? Você tá me atrapalhando. Então isso é muito doloroso de se ver. Para mim foi. E a coisa é que nessa coisa de Berlim, ela é casada com essa mulher, a esposa dela leva a mãe para concretizar um sonho, que é ver uma apresentação do Tadashi Endo. Então, ele fica fora, ele é super rústico, ele não faz nem questão de entrar no teatro. Fica fora, assim, sem paciência, olhando assim. E elas estão lá assistindo, ela fica muito emocionada. E o filme dá uma reviravolta que eu acho que não estraga isso, apesar que pra mim foi muito surpreendente. E nesse pequeno trailerzinho aqui, esse que eu coloquei, também já entregou. Que, na verdade, quem morre primeiro não é ele que tá desenganado, é ela, né? Então, eles estão lá, estão viajando, estão passeando e um dia ela simplesmente não acorda. Claro que é aquele choque para a família, né, o mundo dele caiu, né? Porque apesar dele ser um cara assim todo sisudo, assim, que não revela os sentimentos, ele e ela no mundo, os dois, né? Então, ele vendo que não tem condições de se conectar com os filhos, cada um tem sua vida e tal, ele resolve visitar esse filho que está no Japão e, de certa maneira, tentar concretizar os sonhos dela, né? E tal. E a história é maravilhosa. Vocês veem que ele vai começar a entender o que ela via nisso, nessa dança, né? Porque ela era uma mulher dona de casa, mas ela tinha aquela expressividade, aquela coisa da dança. Olha, é lindo, maravilhoso. O final é absolutamente surpreendente. Mostra características do Japão que hoje em dia a gente vê muito facilmente em canais assim que fala assim, sobre problemas que existem no Japão, porque o Japão é um país onde é muito tecnológico e parece que... Oi, Samir, tudo bom, querido? Boa noite. Boa noite, Samir. Boa noite. Então, mas lá tem pessoas que moram na rua, e é muita gente que mora na rua, mora em barracas e tal. E ele conhece uma menina que é uma dançarina, uma jovem dançarina, moradora de rua, dançarina de butô. E ele, de certa maneira, ele não conseguindo se conectar com os filhos, ele acaba se conectando com essa jovem menina, né, e tentar ajudá-la. É muito bonito, é bonito, é de chorar. Eu lembro que quando eu assisti, duas coisas ficaram para mim presentes, assim. As cerejeiras, né? O Hanami, as cerejeiras, o desejo de poder vê-las, né? Eu já fui em algumas festas de cerejeiras. Como eu falei, eu tenho um vídeo lá no meu canal. E a dança, né? Então, para mim, assim, a partir desse grande dançarino que eu tive a oportunidade, mestre do butô, de ver os vídeos dele no YouTube, também foi uma coisa muito tocante. Fiquei muito triste, né? Eu sei que tem muita gente dançando. A morte dele foi muito lamentada, né? Então, fica aqui uma recomendação para vocês procurarem um pouco mais da obra do Tadashi Endo e também da dança butô, que é muito bonito. Ele era fã da Pina Bausch, né? Para ele, ela é uma lenda, né? Era uma lenda a Pina Bausch. Para ele, era a inspiração suprema, era a Pina Bausch. Então, ele vivendo, como ele viveu por muitos anos na Alemanha, ele, inclusive, tinha contato com toda aquela escola da arte, da dança da Pina Bausch. Então,
Fica aqui a recomendação, Cerejeiras em Flor e a obra do Tadashi Endo.